A paz do Senhor, povo de Deus, amém? Quem está animado por estar na presença de Deus aqui, dá um glória a Deus. Amém. Como o pastor bem disse, eu sou o missionário Esdras, estive ali no Senegal com o missionário Alcio, missionário Vinícius, através da missão Cairóis. E Deus ele tem feito grandes coisas ali naquele lugar, meu irmão, e vai continuar fazendo, amém? Glória a Deus. Esse tempo eles estão ali fazendo o trabalho de Deus e agora está tendo uma campanha ali no Senegal de dentista, está um negócio doido ali, irmão. Deus está fazendo coisa grande ali naquele local. Amém? Vamos nos pôr de pé, ler a palavra de Deus? Abre a tua Bíblia em Filipenses, uma igreja missionária. Filipenses 4, do 11 ao 13. Antes de tudo, eu quero agradecer a oportunidade ao pastor da igreja, ao conjunto de missões aí, ao Mike. O Mike, homem de Deus, aí foi lá me buscar em casa, um grande amigo, a gente se conheceu lá na conferência. Então, e parabenizar a igreja pelo trabalho missionário, pastor. É difícil você encontrar uma igreja que realmente abrace o ID de Cristo. Então, quando você encontra uma igreja que abraça o ID de Cristo, você fica feliz. Você vai ver a alegria de Paulo aqui escrevendo na igreja de Filipos com alegria. Vamos lá? 11, Filipenses 4, 11, que diz assim: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho, sei estar abatido e sei também ter abundância. Em toda a maneira e em todas as, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Versículo 13, toda a igreja: posso todas as coisas. Podemos assentar, meu irmão. Glória a Deus. Amém. Primeiramente, para você entender esse texto aqui, quando nós falamos sobre missões, você está vendo Paulo, ele escreveu uma igreja muito missionária. A história de Filipenses, ela começa em Atos 16. Atos 16, você vê Paulo, ele querendo ir para a Ásia, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus impede que Paulo e Silas vá para a Ásia. E de repente Paulo ele tem uma visão, e nessa visão o que acontece? Eles falam, ele vê um homem, e esse homem fala assim: olha, atravessa a Macedônia e nos ajude. Começa aí a história de Filipenses. Paulo ele vai para a Macedônia, para uma cidade chamada Filipos, cidade colônia romana. Nessa cidade ele começa a pregar o evangelho. Quando ele começa a pregar o evangelho, sabe o que acontece? Vem uma mulher no pé de Paulo e toda hora falando assim: olha, esses aqui são homens de Deus, e eles têm palavra de salvação. Imagina comigo, a Bíblia fala em Atos 16 que ele estava ali no pé, essa mulher estava no pé de Paulo e Silas, em todo momento. Irmão, se fosse no meu pé, eu não sei se eu dava um glória a Deus, sabe? Não sei se você dava um glória a Deus, mas eu falava: irmã, vamos fazer o seguinte, fica no meu pé não, viu? Porque senão eu vou colocar a mão na sua cabeça. No pé de Paulo, durante vários dias. A palavra de Deus diz que é durante vários dias. Eu admiro a paciência de Paulo. E quando Paulo ele expulsa ali o espírito daquela mulher, sabe o que acontece? Paulo ele é preso. Então começa aí a história de Filipenses, Paulo sendo preso. Paulo vai preso, e a palavra de Deus nos diz que em meio a isso tudo, Paulo e Silas, depois de ser chicoteados, pensa comigo, Paulo e Silas estavam fazendo a obra missionária, estavam fazendo o ID, cumprindo o ID de Cristo. Eles foram guiados pelo próprio Espírito Santo de Deus naquela cidade. E de repente, eles estão ali, irmão, levando aquela surra gospel abençoada. Imagina comigo, você fala: eu oraria: Deus, eu fiz o certo. Você já orou desse jeito? Você ora assim: pai, eu estou fazendo o certo. Teve vez na minha vida que eu falei assim: Deus, eu estou fazendo a coisa certa, estou nem pecando. E está acontecendo tudo isso.
E Paulo, ele estava nessa situação, meu irmão, apanhando, e a palavra de Deus diz que em meio a esse processo, em meio a esse momento difícil, Paulo e Silas louvam dentro da prisão. Você pode falar um glória a Deus mais forte? E a palavra de Deus nos diz também que em meio a isso tudo, depois deles ter louvado, o manifestar de Deus se faz real naquele lugar. As correntes caem, as prisões são abertas, o poder de Deus é manifesto naquele lugar. A carta aos Filipenses é uma carta que fala sobre alegria. Paulo, ele fala por diversas vezes sobre se regozijar. Ele fala 14 vezes, regozijai-vos, alegrai-vos. Aí você pensa comigo, nossa, ele está falando sobre alegria, sobre se regozijar. Logicamente, ele está na beira da praia, bebendo água de coco, escrevendo aquela carta. Falando sobre alegria. Ele está bem. Paulo estava dentro de uma prisão, irmão. Paulo, enquanto escrevia a carta aos Filipenses, ele estava num momento difícil, em um processo de Deus. E falando sobre alegria, sobre se regozijar. Quando você lê Filipenses 4, do 11 ao 13, você vê Paulo falando sobre um processo da vida dele. Um processo que ele tem passado e mesmo assim tem sido firme e constante. Você pode glorificar o nome do Senhor Jesus pela vida de Paulo? Nessa noite eu quero falar, dentro de missões, sobre um tema muito importante, sobre processo. Repita comigo, processo. Sabe o que tem acontecido com a minha geração, com a nossa geração? É que nós temos nos deparado com processos de Deus que a vida missionária, a vida ministerial nos apresenta, e muitas das vezes nós temos desistido em meio ao processo de Deus. Um processo que Deus ele nos dá, Ele permite que nós venhamos passar para que o nome dEle seja glorificado. Paulo ele fala no capítulo 2 de Filipenses, olha, eu quero estar no céu, irmão. Paulo está cansado, irmão. Pensa comigo, apanhando todos os dias, no cárcere todos os dias, e ele fala assim, olha, minha vontade é estar no céu nesse momento. Mas que, se seja para o nome de Deus ser glorificado, eu vou continuar mais um pouquinho. Eu vou continuar mais um pouco. Muitas das vezes Deus ele tem permitido em nossas vidas processos, tribulações. A palavra de Deus nos diz em Tiago 1, versículo 2, que Ele nos permitiria passar por tribulações. Tiago ele fala assim, irmãos, tem de bom ânimo, regozijai-vos, alegrem-se quando vocês passarem por tribulações. E ele vai falar que a tribulação ela gera maturidade, resiliência. Eu quero te perguntar nessa noite, em meio ao processo, em meio a momentos difíceis, quais palavras a tua boca tem professado? É difícil dar um glória, né, irmão? Quando aquele irmão assim abençoado vem em você e fala assim, uma palavrinha que você não gosta, sabe? Aquela exortada. É difícil falar glória a Deus. Quantos falam glória a Deus nesses momentos difíceis? Eita! Meu Deus, irmão, que isso? Vamos lá, vamos reavaliar o negócio. É difícil dar glória, irmão. É difícil louvar. Você vai lendo os salmos, você vê o salmista, um homem chamado segundo o coração de Deus, você vai lendo do 1 até o 60, ele está falando, Senhor, Tu és justo, Tu justifica o justo, Tu faz justiça, Senhor, mata os meus inimigos. E lá no 60, no 67, ele vai entender qual é o objetivo da vida dele, e ele começa a abençoar as nações. Porque ele entendeu, ele compreendeu qual era o papel dele. Você tem que saber de uma coisa, a tua boca tem que professar o nome de Deus. As tuas palavras têm que glorificar o nome de Deus. Tudo que você professar tem que gerar vida. Jesus Cristo, entre a vida e a morte, Ele sempre optava pela vida. A palavra dEle, a boca dEle sempre professava a vida. Senhor, nós pegamos essa mulher aqui em pecado. Ela estava pecando e a lei disse para matar ela. Quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Vida.
João 4, a mulher samaritana ali desesperada, num horário que não era muito certo, de buscar água, o sol estava quente, indo escondida, e de repente a palavra de Deus diz em João 4,4, que era-lhe necessário passar por Samaria. Era-lhe necessário, porque as palavras de Jesus tinham que gerar vida. Lá mais na frente, depois que Jesus ele cura, ele causa sede naquela mulher, a palavra de Deus nos diz que aquela mulher larga o cântaro, aquela mulher, depois de ouvir a solução, de receber vida de Deus, de receber sede pelo eterno, ela sai e começa a frutificar, porque as palavras de Jesus geraram vida. Você pode aplaudir o nome do Senhor Jesus, só para esquentar o sangue, irmão. Processo. Eu vou te fazer uma ilustração para esclarecer um pouco do que Deus ele faz na nossa vida. Só beber água aqui. Vou te esclarecer com uma ilustração. Há alguns anos atrás, foi criado pelos japoneses, artesãos, uma técnica para restaurar tudo que era de argila. Se você for estudar a cultura japonesa, eles valorizam muito toda a obra feita de argila. Por quê? Porque toda obra feita de argila na casa de um japonês tem uma história. Toda obra de argila dentro da casa de um japonês tem ali uma história que ele recebeu do pai, o pai recebeu do avô, o avô recebeu do bisavô. Tudo tem uma história. E alguns anos atrás, quando uma peça dessa quebrava, histórias eram quebradas. Dentro daquela casa havia tristeza, porque aquela peça preciosa, ela era estragada. Então aquilo ali, todas aquelas histórias eram jogadas no lixo e tudo era destruído. Então alguns artesãos pegaram e criaram uma técnica, pegaram argila com pó de ouro. Eles pegaram, misturavam aquela argila com pó de ouro, uma argila bem cara, com ouro em pó, eles faziam uma massa e restauravam a argila. Logo então, aquela peça não era perdida depois de uma queda. Logo então, a rachadura daquela peça de cerâmica, valia muito mais do que toda a peça. Você não entendeu, né? A rachadura daquela peça valia muito mais do que toda a peça. Eu estou falando de processo e estou falando do que Deus faz através do processo em nós. A rachadura valia muito mais do que toda a peça. Vou te falar uma coisa. Os processos por Deus permitidos na tua vida, todo momento de tribulação, todas as cicatrizes vão ser história para você contar. Vai curar muita gente, irmão. Vai valer muito. As pessoas não se apegam pelos momentos bons que você vive. As pessoas não se apegam pelo quanto você foi bem criado, ou pelo quanto você tem oportunidades. As pessoas se apegam e se admiram pelos processos por você vivido, pelo quanto você persistiu, pelo quanto você insistiu, pelo quanto a tua história tem momentos difíceis, e dentro desses momentos difíceis, você venceu. Sabe o que Deus está fazendo com esse processo que você está vivendo, tanto ministerial, familiar, social, seja lá onde for? Sabe o que Deus está fazendo com tudo isso que Ele tem permitido que você passe? Ele está te valorizando. Ele está te dando um valor. Aplauda o nome do Senhor Jesus, irmão. Ele está te dando um valor em meio a tudo isso. Agora você vai dar glória. Vai ou não vai? Quem vai dar glória a Deus aqui no momento difícil? Levanta a mão aqui só para me ver, irmão. Não deixa só não, vai. Glória a Deus. As tuas cicatrizes vão ter história para contar, irmão. Eu não estou aqui porque eu saí de casa e vim pregar. É porque teve um processo. Então, se você está passando por um momento difícil ministerial, e sempre vai ter, lembre-se que isso é processo de Deus. Amém? Primeira coisa, o que é o processo? Não é um lugar de ascensão. Repita comigo, não é um lugar de glória. Não é um lugar onde as pessoas vão bater nas minhas costas e falar, nossa, muito bom. Não é. É um lugar de anonimato. Processo de Deus.
O processo de Deus é um lugar onde as pessoas vão olhar para ti que nem os amigos de Jó. Jó era um homem estruturado financeiramente, um homem mais rico de toda a sua região, e de repente, quando ele passa por um processo permitido por Deus, olha, tu pecou, Jó. Tem algum pecado aí. As pessoas não entendem. Sabe por quê? Porque é você que tem que entender e ver Deus em meio ao processo. É você que tem que entender. É você que tem que ser resiliente, você que tem que ter a fé e professar a palavra de Deus. A palavra de Deus nos diz que as nossas palavras movem a natureza. Na epístola de Tiago, as nossas palavras movem a natureza. O que você tem professado, irmão, em meio a esse momento difícil? O que nós temos professado quando nós estamos fazendo a obra de Deus? E muitas vezes as pessoas falam, ô, tem alguma coisa errada aí, cara. Isso aí não era de Deus, não, é? Quem já passou por isso assim? Você está fazendo a obra de Deus e de repente está dando muita coisa errada. E as pessoas olham para você, irmão, olha, eu acho que esse negócio de missões, ó, não é muito certo não, cara. Vou te contar um testemunho que aconteceu comigo. Antes de eu ir para o campo missionário. É uma bênção. O David está rindo ali, ele sabe a história. Eu estava indo para o campo missionário. Irmãos, é impressionante como as pessoas, elas gostam de professar umas palavras assim, abençoadas sobre a sua vida. Sabe o que? Você fala, glória a Deus, irmão, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor, né? Você fala, ô Jesus, pega ele, irmão. Eu estava no monte um dia, e de repente, lá no monte, eu encontro um irmão. Olha só, processo de Deus. O irmão apontou o dedo para mim, irmão, esse negócio de África aí não é de Deus, não. Isso aí é para acabar com a tua vida, irmão. Para com isso. E eu lá calado, falando, Jesus amado, glória a Deus, né? Aí, tinha acabado de vir do treinamento, irmão. Passei 3 meses sofrendo, o cara vem me falar que não é de Deus. Falei, Deus, está errado, porque você não falou antes, né? E eu ali ouvindo, olha, isso aí não é de Deus, tá? Mas vai lá, Deus vai falar com você. No final de tudo, irmão, olha só a obra de Deus. Ele me deu uma oportunidade para orar. Aí eu estava na unção, né? Eu falei, fechei o olho, irmão, pega na mão do seu irmão aí. Falei, Deus, obrigado, porque tu não é um Deus individualista, Pai. Porque tua palavra diz em Mateus 28, 19, que para nós irmos e fazermos discípulos. Irmãos, você pensa que, nossa, eu vou fazer a obra de Deus e tudo vai dar certo, as coisas vão andar, Deus vai abrir as portas, as pessoas vão abraçar minha história. Não, irmão, é você que tem que ter fé. Eu estava falando com o Mike ali, nossa, nós estamos começando, e eu fico feliz demais quando encontro pessoas que estão se dedicando, mesmo às vezes pensando assim, nossa, eu não nasci com dom, irmão. Irmão, que isso? Eu estava falando, Mike, vai dar certo, irmão. O negócio vai andar, é assim mesmo, nós vamos conseguir. É lindo. Você tem que acreditar, é você que tem que ouvir a voz de Deus e guardar no seu coração e falar, vai dar certo. As coisas vão andar, porque foi Ele quem me chamou. A palavra de Deus diz no Evangelho de João 15, versículo 16, não foi vós que me escolheu, mas eu vos escolhi e vos nomeei, para que você dê fruto, irmão, e o vosso fruto permaneça, a fim de tudo que pedires em meu nome ao Pai, Ele vos conceda. Foi Ele que te chamou. Você está aqui porque Ele te chamou. Não foi o homem que te chamou, você que escolheu estar aqui nessa noite. Foi Ele que te chamou para vir e daqui frutificar. E outra coisa, está difícil frutificar? Ele falou que o teu fruto vai permanecer. Vai permanecer. Aleluia. Não é um momento de glória. É onde aprendemos a viver por fases. Você tem que aprender a viver por fase. Tem gente infeliz, muitas das vezes, ministerialmente, fazendo a obra de Deus infeliz porque não sabe viver por fase. A alegria não é todo o tempo, não, que você vai estar dando glória, não, irmão. Não é no dia todo que vai estar caindo maná, não. Moisés, vai cair maná de manhã cedo. Você pega o maná, come naquele momento... E depois eu vou prover, Moisés.
Só para aquele dia, tá bom? É momentâneo. O tempo bom, ele vai passar. Mas eu vou te falar uma coisa, o deserto também vai passar. O momento difícil, ele vai passar também. O processo, ele vai terminar. É por isso que Paulo, ele fala, olha, eu sei viver bem. Eu sei comer bem. Mas eu também sei comer ruim, sabe? Só aquele feijãozinho, não tem nada. Só o sal mesmo para temperar. Eu sei comer isso aí. Sabe aquele arroz sem nada, com aquele bife do olhão? Eu sei comer isso. Paulo, ele estava falando isso. Eu sei passar pelo processo, irmão. Eu sei passar por isso. Mas uma coisa que me chama a atenção em Paulo é que ele fala, eu sei passar por isso, mas constante, contente, em todo momento e em toda circunstância. Paulo, ele estava falando a uma igreja missionária. Ele fala no último versículo do primeiro capítulo que, olha, vocês bem entendem do que eu estou falando, do que eu estou passando, vocês sabem porque vocês passaram comigo. Quando Paulo está falando nesses versículos, ele está falando sobre a ajuda que a igreja de Filipos enviou para ele. Ele está falando de uma igreja que não tinha uma grande estrutura financeira, mas uma igreja que era fiel. Uma igreja que entendeu a comissão de Cristo. Uma igreja que amou a Cristo. Ele está falando, nossa, vocês entendem. Igreja de Filipos, você entende. Sabe aquela igreja boa, pastor, que entende o que você fala, que abraça a visão. Que você fala aquele obreiro bom, sabe? Paulo estava falando para essa igreja. Uma igreja boa. Continua firme. Ele estava falando para uma igreja que estava passando por momentos difíceis. A cidade de Filipos era colônia romana, irmão. Era difícil pregar o evangelho ali, não era fácil, não. Ele fala, alegrai-vos. Alegrai-vos. Eu quero te falar nessa noite, louve o nome do Senhor com as suas palavras. Se alegre. O momento difícil ele vai vir, as lágrimas vão ser derramadas, vai vir. Mas a palavra de Deus diz que o choro ele vai durar uma noite, ele pode até durar uma noite. Mas é certo que a alegria vem pela manhã. A alegria, ela vai vir pela manhã. Quem dá o crescimento não é você, não sou eu, é Cristo. É Cristo que faz o caminho ser aplanado. Ele diz, ei, não se preocupa com isso, sabe por quê? Porque eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Sou eu. Sou eu. Processo de Deus. Processo de Deus. É um momento de lapidação. É um momento que Deus ele vai tirar nossas cascas, os nossos excessos. E uma coisa é bom observar aqui, nós pensamos muitas das vezes, vem jovem falando para mim, eu peco demais, eu erro demais, eu não posso fazer a obra de Deus. É porque eu tenho esse problema, que eu tenho esse pecado aqui, sabe? Irmão, calma, Deus não está chamando gente perfeita, não. Ele está chamando pecador mesmo, sabe? Para te lapidar. E uma outra coisa, você tem que estar disposto ao processo de Deus, a Ele tirar os teus excessos. Sabe qual é a minha geração? Eu estou falando de mim, tá? Para ninguém ficar sem se sentir ameaçado. Eu estou falando da minha geração. Sabe o que tem acontecido, pastor? A palavra de Deus diz em 1 João, jovens, eu vos escolhi porque sois mais fortes. Jovens, eu vos escolhi porque sois fortes. Só que nós temos usado toda essa força para discutir demais, para falar demais e ouvir de menos. Deus, ele coloca muitas das vezes pessoas no nosso caminho e nós vamos e falamos, não, porque esse cara aí, irmão, meu Deus, olha, aquele meu líder ali, meu Jesus, mas esse cara não tem nada de Deus, cara. É uma pedra no meu caminho, é pedra, é mesmo, né? Olha ali, ó, Deus amolando um ao outro. Nós discutimos demais. Deus ele permite o processo em nossas vidas para que nós venhamos nos adaptar e Ele nos dá a oportunidade, muitas das vezes com nossos irmãos, para nós aprendermos a amar. Praticar o amor.
Ame o seu próximo, aquele que te espeta todos os dias, aquele que fala coisas e mais coisas que você às vezes não entende o porquê. Ame, sabe por quê? Porque foi isso que Deus chamou para fazer. Frutificar, gerar vida, em meio ao processo. Não se comportem como ímpio. Em meio ao processo de Deus, no teu ministério, na tua vida secular, na tua família, se comporte como uma pessoa, como luz do mundo, como sal da terra. Aplauda o nome do Senhor Jesus. Você foi chamado para ser sal da terra e luz do mundo. E não é só nos momentos bons. Não é só no púlpito da igreja ou lá fora, seja lá onde for. Você foi chamado para ser sal de Deus, onde você estiver. Então passe por esse processo de Deus, por esse momento, porque tudo é momentâneo, irmão. O momento difícil ele vai passar. O momento bom talvez ele vai passar, mas saiba de uma coisa, Deus ele sempre estará com você. Ele sempre vai estar ali te segurando, te abraçando. Eu passei por momentos na minha vida, momentos complicados, irmãos. Que eu falava, Deus, tem alguma coisa errada, eu não estou fazendo certo, não. Tá bagunçada a coisa. Não dá, Deus. Tem alguma coisa errada. Aí chorava, vinham as lágrimas, durante a noite, de manhã o desânimo. Mas eu vou te falar, em meio a todo momento difícil, em meio a todo momento de solidão, ele foi a melhor companhia. Eu estava no Senegal, com 2 meses eu fui morar no Yoff Tongó. Yoff Tongó é onde o pastor Aldis tem ali a escola de alfabetização e tem também a escola de futebol ali. Está ali hoje o pastor Aldis e família, o missionário Vinícius está ali trabalhando hoje. Hoje também está trabalhando a família do pastor Davi, que também foi agora há pouco tempo. E eu estava morando lá, mas não tinha esse tanto de gente. Morava só eu ali, irmão. O povo vinha e voltava e eu passei por um momento chamado solidão, irmão. Sabe o que é solidão? Irmão, você querer falar português. Quantos já sentiu vontade de falar português com alguém aqui? Irmão, pelo amor de Deus. Aí eu ia lá para a roda das pessoas, pastor. Ia lá me sentar com os senegaleses e os caras falando no Olof, um dialeto, não entendia nada. Aí eu só ria. Eles olhavam para mim e eu ria de volta. Nossa, pois é. Falava uau é sim, Olof. Falava uau, pois é. Desse jeito. Quer chá? Bora puxar. Tomava chá toda hora. Bora aqui, bora, irmão. Vamos lá, não entendendo nada. Chegava à noite, aquela escuridão, meu Deus. Menino de 19 anos, pastor. Aí um dia eu fui almoçar, eu falei, meu Deus, olhava para casa, para o lado direito, para o lado esquerdo, não tinha ninguém. Eu falei, meu pai amado. Aí, um certo dia eu fui almoçar, coloquei o prato na mesa, fui lá na escola do lado, peguei uma cadeira, coloquei do lado esquerdo da mesa e falei, Deus, eu não vou almoçar sozinho mais não. Eu não vou jantar sozinho mais. Eu não vou tomar café sozinho mais. Faz companhia para mim. Aí, de repente, eu estava conversando, todo dia eu ficava conversando em casa e falando. Um dia o Albert, que é um obreiro lá, ele bateu na minha porta e falou assim, Esdra, tu está conversando com quem? Ah, irmão, um mistério aí, um negócio aí. Falando com Deus, né? É mesmo, não é? Estou falando com Deus. Sabe o que a palavra de Deus me mostra no livro de Jó? Jó passando por um momento de tribulação, perdendo tudo, e ele fala assim, olha, Deus, eu quero que você glorifique depois dessa. Ele fala assim, Deus, antes eu te conhecia de ouvir falar. Eu escutei falar do teu nome. Mas hoje, depois de todo esse processo, os meus olhos te veem. Hoje, os meus olhos te veem. Jó depois ele fala, olha, estou passando por tribulação? Estou. Mas eu sei que o meu Redentor, ele vive. E em breve ele vai se levantar. Você serve a um Deus vivo, irmão. Você serve a um Deus que escuta as tuas orações, que escuta o teu clamor, que escuta a tua voz. E o que vai fazer a diferença nisso tudo é a consciência que você tem disso.
Paulo fazendo missões, servindo a Deus, passando por momentos difíceis. É impressionante quando você lê a história de Paulo, em todas as cartas que ele escreve, no livro de Atos, você vai ver Paulo apanhando em todo canto que ele vai, irmão. Já pensou? Pensa comigo. Você vai ali na esquina, você leva uma peia. Oh, meu Deus, peia não. Você leva uma surra. Você vai a outra cidade pregar o evangelho, você leva outra surra. Você vai pregar a palavra de Deus em outro país, você leva uma surra, irmão. E a palavra de Deus diz que ele continua. Ele fala, eu sei passar por tudo isso, igreja de Filipos. Eu entendo o que vocês estão passando, porque eu tenho passado por isso. Eu sei passar pelo bem bom também, mas eu sei passar por momentos de tribulações. Mas eu vou te falar uma coisa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu posso todas as coisas porque é Ele que me fortalece. Se você olhar pelas estatísticas, meu irmão, você vai olhar para a janela 1040, a janela onde tem os países que são mais fechados para o evangelho, você vai ver impossibilidade. Você vai olhar países que são 100% muçulmanos, países que são completamente fechados para o evangelho. Você vai olhar para o Senegal, 96%. E menos de 1% cristão, sendo que essa grande maioria é católica. Você vai olhar para tudo isso e vai ver impossibilidade. Você vai olhar e falar, é impossível esse mundo ser cristianizado, evangelizado, a palavra de Deus entrar por completo. Mas eu vou te falar uma coisa que eu acredito, não sei você que acredita. Eu vou te falar, eu acredito que assim como Deus usou a vida dos apóstolos, a vida daquela igreja no primeiro século, assim como Deus usou a vida dos mártires, Ele vai usar a minha e a tua vida, a minha e a tua voz, o meu e o teu joelho, para salvar e libertar essas pessoas que precisam de Deus. Ele vai usar nossas vidas, Ele vai salvar, Ele vai libertar, Ele vai fazer. Não importa a impossibilidade que você vê, que você atravessar, Ele vai fazer acontecer. Ele vai fazer um milagre acontecer. Porque Ele é Deus. Porque Ele é Deus, porque a obra é dEle, não é minha, não é sua, a igreja não é minha, não é sua, a obra é dEle. É Ele quem faz as coisas acontecerem. A ordem é, sai da tua tenda, do meio da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei. A ordem não é direita nem esquerda, frente e trás, é vai, é sai, é faz, é ide. É ide por todo mundo. Eu não sei qual é o mundo que você tem vivido, quais são os momentos difíceis que você tem passado, qual é a tribulação na tua família, qual é o teu parente que você tem passado, o pecado que você tem tentado vencer. Mas declare todos os dias, a todo minuto, eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas, eu posso todas as coisas, porque é Ele que me fortalece. É Ele que me fortalece. É Ele que nos fortalece, igreja. Não há impossibilidade para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há impossibilidade para nós. Não há coisas impossíveis. Não há. Aleluia. Eu fui para o Senegal sem entender o que Deus ia fazer. Eu cumpri uma ordem, irmão. A minha vontade, sabe o que era, pastor? Ficar em casa, cuidar do meu pai. Não tinha ninguém trabalhando em casa, só eu. Eu falei, eu não vou. Eu não vou. E de repente, o meu pai, sendo usado pelo Espírito Santo, ele falou, filho, eu vou amar você ficar aqui. Porque eu vou entender porque você vai ficar... Porque eu estou doente e está acontecendo tudo isso. Eu vou entender, eu vou amar isso. Mas eu vou amar muito mais você ir, atravessar o oceano e pregar a palavra de Deus. E eu fui sem entender nada. Preocupado. Falando, Deus, como é que as coisas vão acontecer? Como é?
E Deus, nessa mesma noite que eu orei para Ele chorando, Ele falou: filho, quem te sustentou até aqui foi eu. Quem sustentou a tua família até aqui foi eu. E quem vai te sustentar lá sou eu. Quem vai sustentar a tua família até lá sou eu. Cheguei no Senegal sem saber falar nada, irmão. Fomos, fizemos. Cava aqui, eles, bora lá cavar, irmão, bora. Bora lá para, irmão, Gandiai. Sabe o que é você ir para Gandiai? 200 quilômetros de Dakar, um calor brabo, temperatura térmica 52 graus, irmão, você dentro do carro ali fritando. Sem entender nada. E de repente tudo aquilo vai terminando. Eu tive 13 dias para arrumar minhas malas, despedir de todo mundo, 13 dias. E cada dia era uma despedida, e eu falando: eu não quero ir embora mais não. Falei para quase ninguém que eu estava indo embora, porque eu estava assim, meu Deus, está acabando. Todo dia vinha alguém que sabia que eu estava indo embora e vinha. E de repente eu estava no dia de vir, era 1h da manhã, eu estava sentado no sofá, e esse fato me solidificou muito, sabe, o ID de Deus na minha vida. Eu estava sentado, o pastor François jantando na mesa, um pastor senegalês, e ele comendo, ele me chamou para jantar. Eu falei: não, pastor, eu estava tão ansioso, tão nervoso, que eu falei: não, não, obrigado, fica aí. Ele terminou de comer. A cultura senegalesa, ele tem um costume de, quando uma pessoa está indo, eles dão um presente, alguma coisa, na maioria das vezes uma peça de roupa, e eles falam: Mano Malabai. Mano Malabai, você significa muito para mim, então volta. O pastor François não tinha nada, porque foi tudo em cima da hora, e ele tinha jantado ali, e ele tinha ganhado uma banana. Eu estava sentado, ele sentou do meu lado, ele me deu aquela banana e falou assim: fala alguma coisa para mim, alguma coisa que conforte o meu coração. Eu falei: pastor, eu preciso de 1, 2, 3 coisas que o senhor me fale, porque eu que estou aqui quebrado. E aquele homem começou a chorar, irmão. Primeira vez que eu vi um senegalês chorando assim. Aí eu olhei para ele, segurei as lágrimas, né? Porque você tem aquela pose, né, irmão? Não vou chorar, não. E ele falou assim: obrigado. Muito obrigado por todas as palavras que você deixou Deus usar você para trazer. Obrigado. Aquele cara é um exemplo para mim, pastor. É um mártir vivo. E ele chorando falou: obrigado, porque eu vejo Deus em você. E eu comecei a chorar, porque você sempre pensa: eu não fiz nada. Eu ia na praia de Ófia, um monte de criança vinha e olhava para um brasileiro e falava: o brasileiro, ele joga muito, logo então ele vai me ensinar a jogar muito, eu vou virar um grande jogador e vou ficar muito rico, eu vou tirar minha família da miséria. Eu com esse porte atlético, colocava 2 cartões no bolso, vermelho e amarelo. Oh, falta aí, irmão. Mas não, eu sou juiz. Sabe o que eu vi ali? Crianças muitas das vezes que não tinham esperança. Crianças muitas das vezes que o sonho dela era o próximo dia. Era trabalhar, casar com uma mulher bonita, e de repente, através da vida de cada missionário que ele ia, esperança brotando. Sonhos nascendo. Aquelas crianças começavam a ver um futuro melhor. O teu chamado, a tua decisão, a tua vida, a tua persistência vai gerar esperança, vida, sonho.
em muitas pessoas desesperançadas, em muitas pessoas que não têm um caminho para andar. Você vai chegar nelas e falar: eu conheço o caminho, eu também conheço a verdade, e eu vim aqui para te trazer vida. Vai. O resto Ele vai fazer, irmão. Agrada-te do Senhor. Vai. Persiste. Está difícil, não é? Dá uma vontade de desistir. Dá uma vontade de jogar tudo para o ar e falar: não dá mais, não dá mais para fazer isso, eu não aguento mais. Jogar tudo para o ar, sabe por quê? Porque você não vê o próximo passo, onde você vai colocar o próximo pé. Processo de Deus. Processo de Deus. Processo de Deus. Mas eu vou te falar uma coisa. A palavra de Deus diz que é Ele quem aplana os caminhos tortuosos. É Ele quem faz acontecer. É Ele que abre porta que ninguém abre. É Ele que faz um milagre que aos olhos humanos é impossível. É Ele quem dá a força necessária. É Ele que dá o suprimento que aos olhos humanos é impossível de se ver. É Ele quem dá a força para você vencer o mal. É Ele quem dá a força para você aguentar um pouquinho mais. É Ele. Eu vou te falar, Ele está no caminho. Ele está no caminho. Você precisa dar o primeiro passo e depois continuar andando. Continuar andando. Continuar prosseguindo. Glória a Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus me mostra em Atos, começa a narrar, se eu não me engano, em Atos 7, depois termina em Atos 8, a história de Estevão. Não a história de Estevão, mas um pequeno trecho que fala sobre Estevão, o primeiro mártir da Bíblia. A palavra de Deus diz que ele era totalmente conhecedor da palavra de Deus. Ele conhecia tão bem a palavra de Deus que as pessoas precisaram subornar outras pessoas para ter algo para falar contra Estevão e para matar Estevão. A palavra de Deus me fala que chega ali vários fariseus, doutores da lei, eles cercam Estevão e falam: olha, falaram isso contra você. A palavra de Deus me diz que Estevão, diante da morte, ele dobra os seus joelhos, ele começa a falar a Bíblia desde Moisés até os dias de hoje. Ele começa a professar palavra. As pessoas olham para o rosto de Estevão e veem e falam: isso é normal, o rosto dele brilhar desse jeito? Isso aí é normal? Isso acontecer? Isso é normal que aconteça? De repente, eles tiram as vestes de Estevão, o manto de Estevão, e a palavra de Deus me diz que o manto de Estevão cai sobre os pés de um jovem chamado Saulo. Você sabe o que significa manto na Bíblia? Ministério. Aquele homem, ele sai morto dali, brilhando, irmão. A palavra de Deus diz que ele olha para o céu e vê a glória de Deus. Meu Deus. Em meio à morte, ele professa a Bíblia olha para o céu e pô, a glória de Deus. E ele fala: eis que eu vejo ele à direita do Pai. Deus honrou o ministério de Estevão. Tem muitos teólogos e historiadores que falam que se Estevão ele fosse vivo, ele não tivesse sido morto ali, ele seria como Paulo, um grande desbravador da palavra de Deus, um grande apóstolo ou evangelista. Mas Deus, ele é fiel com o nosso ministério, com aquilo que ele colocou em nossas mãos. A túnica de Estevão cai sobre os pés de um jovem chamado Saulo. E a palavra de Deus diz que Saulo sente a morte
de Estevão. Para você glorificar, 2 capítulos depois, no capítulo 9, um capítulo depois, capítulo 9, a palavra de Deus diz que Jesus Cristo teve um encontro com Saulo. E a partir daquele momento, Saulo, que levava cartas de morte, que levava carta para matar cristãos, para matar pessoas, ele começa a escrever cartas que geravam vida. Cartas que geravam vida, cartas que geram vida, cartas que geram vida para mim e para você até hoje. Ele começa a ser usado por Deus tremendamente, de um ponto que a palavra de Deus diz que todo mundo conhecido na época conheceu a palavra de Deus através da vida de Paulo. Momentos ruins vão vir, tribulações elas vão vir, mas a palavra de Deus vai se cumprir. Você não entendeu? A palavra de Deus vai se cumprir. O que você prega, o que você lê, o que você faz com todo o sacrifício, aquele sermão, muitas das vezes que ninguém quer ouvir, sabe? Você vai lá e parece que a pessoa nem dá valor no teu sermão, nem dá valor nas tuas palavras, sabe? Vai se cumprir. Vai acontecer. Sangue de cristão é semente para uma geração revolucionária. O teu suor, o teu sacrifício. Romanos 12, 1 e 2. David falou aqui hoje. Sacrifício vivo. Sabe o que é sacrifício vivo? É o sacrifício estar no altar. O altar pegando fogo e o sacrifício vivo, irmão, queimando. Pegando fogo. Está ardendo, está doendo, mas ele está lá sendo sacrifício. Está ardendo, está doendo, mas seja o sacrifício que essa nação precisa. Seja a voz profética que essa nação precisa. Eu creio que a partir daqui dessa igreja, Deus ele vai levantar pessoas para salvar, impactar e gerar vida nessa geração que tanto precisa de Deus. Avivamentos têm acontecido, eu vejo várias pessoas falando que o mundo ele está tomando proporção intensa, que esse mundo está perdido, que a nossa geração está perdida, mas sabe o que eu estou vendo? Jovens sendo cheios e impactados pelo Espírito Santo e incendiando pessoas. É isso que eu vejo. E é isso que eu declaro e profetizo sobre a tua vida, que você vai ser um canal de Deus sobre muitas vidas, que as tuas palavras vão gerar vida, e vão gerar vida em abundância em muitas pessoas, cara. Fica de pé. Mike, vem cá, Mike. Salva eu no teclado aqui. Passe por esse momento difícil, irmão. Está doendo, mas vai passar. Irmão, a banda, vem aqui, por favor, para me ajudar. Aceite o processo de Deus, porque tudo isso vai passar. Cumpra com o propósito de Deus. E em meio ao momento de tribulação que você passar, em meio ao momento de tribulação que você passar, dentro do teu chamado, dentro do teu processo, fazendo missões, equipe de louvor, vem aqui me ajudar. Em meio a esse momento de tribulação, você vai cantar assim. Dá só o maior, Mike. Te louvarei, canta comigo. Te louvarei. Não importam as circunstâncias. Fala, adorarei. Adorarei. Fala para ele. Somente a ti, Jesus. Os momentos difíceis vão vir, mas eu vou louvar o teu nome, Pai. Eu te louvarei. Não importa, Pai. Não importa as circunstâncias.
somente a Ti, Jesus. Mais uma vez bem forte cante: eu te louvarei, eu te louvarei. Oh, não importa, Pai, Pai. Somente a Ti, Pai, te louvarei. Não importa, eu quero te chamar aqui na frente, você que está passando por um processo, pelo um momento difícil, você que está começando um ministério, ou você que está fazendo algo e muitas das vezes está